Vamos saber agora o que é matrizes, uma noção básica do que é matriz. Bem, matriz é uma tabela de alocação onde cada elemento desse está posicionado e que nós conseguimos identificar em que posição ele está. Essa tabela de alocação consegue permitir que, na indicação que está a matriz, nós podemos ver que o primeiro elemento do A e J, que é a posição do elemento na matriz, representa a posição na linha. O segundo elemento representa a posição na coluna. Então, exemplo, se eu colocar ou identificar este elemento que está nesta posição, nós conseguimos ver que ele está na segunda linha e na terceira coluna. Se eu pegar um outro elemento em outra posição, aqui por exemplo, eu posso ver que este elemento ele está na terceira linha e primeira coluna. Repetindo, olha, terceira linha e primeira coluna. Se eu colocar para vocês um outro elemento, digamos A47, é uma matriz grande, onde nós estamos vendo que esse elemento está na quarta linha e sétima coluna. Então, já como definição e convenção, sempre o primeiro elemento representa a posição na linha e o segundo elemento representa a posição na coluna. Bem, as definições de uma matriz ela pode ser feita dessa maneira, onde eu terei que montar primeiro a ordem dessa matriz. A ordem da matriz é exatamente dizer quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. Nós podemos definir a matriz, note um exemplo, eu tenho aqui uma matriz A e J, 3 por 3, uma matriz como essa, 3 linhas e 3 colunas. Quando você tem o número de linhas e colunas iguais, nós chamamos isso aí de matriz quadrada, que é onde vai ser feitos os determinantes. E está aqui a definição da matriz. Ele está me dizendo que esta matriz, todos os elementos da posição A e J obedece a esta relação, obedece a essa combinação linear entre o I e o J. Notem que é 2 vezes o I mais o J. Isso aqui é a definição da matriz, dessa matriz específica. Mas existem outras que você também irá treinar isso aí. Para este caso aqui, nós vamos ver que cada elemento desse, a gente vai pegar 2 vezes o I e somar com o J. Perceba que está aqui na definição. 2 vezes o I mais o J. Então, cada elemento eu vou multiplicar por 2 o I e somar com o J. Então, bora fazer? Nesse caso, nós teremos 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Vamos para o outro? 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Próximo. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Próximo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Embaixo. 3 vezes 2, ou seja, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. E 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. Esta é a matriz que define esta combinação linear entre o I e o J. Existem várias outras combinações que você vai ver no exercício. Bem, agora operações com matriz. Operações com matriz, ela decorre da seguinte forma. Vamos iniciar primeiro a operação com soma e subtração de matriz. A soma e subtração de matriz só é permitido se possuir a mesma ordem. Somente se tiver a mesma ordem. Porque na operação ela vai ser feita, olha, o A índice 11 mais o A índice 11 da segunda. Então a gente vai somar 3 mais 7, 10. 4 mais menos 1, 3. Menos 1 mais 3, 2. 2 mais 4, 6. Esta é a soma de matrizes. A subtração vai proceder da mesma forma. Tem que a ordem ser iguais para que a gente possa fazer a subtração. Então veja, 7 menos 4, 3.
1 menos menos 4, cuidado com o jogo de sinal, aqui é menos 1 mais 4, 3. Aqui já é 2 menos 2, 0. E aqui 3 menos o menos 1, ou seja, 3 mais 1, 4. Esta é a subtração dessas duas matrizes. E agora vamos para outra operação que é a multiplicação. A multiplicação é a mais cobrada. Para que haja multiplicação de duas matrizes, no caso aqui de uma matriz A 3 por 4, multiplicando com a matriz B 4 por 2. Só é permitida a multiplicação de duas matrizes se o número de elementos da coluna do primeiro for igual ao número de elementos da linha do segundo. É preciso que esses valores sejam iguais para que haja multiplicação. E depois que você fizer a multiplicação, aí você observa que os elementos da linha do primeiro e os elementos da coluna do segundo formam a ordem da multiplicação. Um exemplo seria eu pegar essa matriz 2 por 2, 3, 4, menos 1 e 2, e multiplicar por uma outra matriz 2 por 3. Veja que é possível sim a multiplicação, porque os elementos da coluna do primeiro é igual aos elementos da linha do segundo. Então é possível a multiplicação. Como é feita essa multiplicação? Olha só, vai ser linha com coluna. Essa linha multiplicada com essa coluna. Essa multiplicação ela é feita também como se fosse uma combinação linear. Veja que eu pego primeiro, multiplico com o primeiro e depois soma com o produto dos outros dois. Então vamos de novo, olha. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 4 vezes 0, 0. Próximo agora. 3 vezes 4, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. 3 vezes 4, 12. Mais 4 vezes 3, 12. Próximo agora, primeira linha com a terceira coluna. 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. Vamos agora para a segunda linha com cada uma das três colunas. Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho a matriz, aqui fica menos 3, aqui fica 24, aqui 10, aqui 1, aqui a soma é 2 e aqui a soma é 6. É uma matriz 2 por 3, como foi mostrado aqui, ó, matriz 2 por 3. É dessa maneira que a gente faz a multiplicação de matrizes. Bom, é importante também que você aprenda a fazer também multiplicações de elemento com matriz. Você pega um elemento só, um número, uma constante, e multiplica com uma matriz. Quando você faz a multiplicação, digamos, pegar um exemplo como aqui. Eu tenho a matriz A e quero saber agora quanto é essa matriz onde eu vou multiplicar por uma constante. Então, se eu multiplicar essa matriz A por uma constante A, como é que vai ficar 2 vezes A? 2 vezes A, a gente vai pegar esse 2 e multiplicar por cada elemento da matriz. Então, 2 vezes A ficará 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Isso é a matriz 2A. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16 e 2 vezes 9, 18. Então, a gente pode multiplicar uma constante pela matriz e, portanto, a constante multiplicada com todos os elementos da matriz. Mas eu posso também multiplicar somente com uma linha, uma coluna. Isso vai envolver lá na frente. Existem muito mais informações sobre matrizes. Existem matrizes nula, matriz de identidade, matriz simétrica, matriz assimétrica, matriz transposta, que é um ponto que nós devemos colocar. Existe também a matriz inversa. Essa matriz inversa, ela é como se fosse a operação de divisão de matriz. Então essa
eu vou colocar para vocês agora. Bem, então vamos agora para a matriz inversa. Vimos então algumas operações de matrizes. É uma parte bem básica de matriz. Iremos nos nossos exercícios ainda encontrar matrizes simétricas, assimétricas, transpostas e também iremos calcular algumas matrizes inversas. Bem, nesta matriz inversa nós teremos a seguinte informação. Uma matriz inversa ela é indicada dessa forma, A elevado a menos 1, a inversa da matriz A. Para nós encontrarmos a matriz inversa, nós devemos proceder esta relação. Quando eu multiplico uma matriz A com a inversa dessa matriz, eu obtenho uma outra matriz chamada de matriz identidade. Então, repetindo, quando houver uma multiplicação entre uma matriz qualquer multiplicado pela sua inversa, vai ser igual à matriz identidade. Veja que a matriz identidade é uma matriz onde os elementos da diagonal principal é formada de 1 e todos os outros elementos é formado de 0. Coloquei um exemplo aqui de uma matriz de ordem 2, mas pode ser de ordem 3 ou 4, sempre vai seguir esse conceito. Diagonal principal formada de números 1 e todos os outros elementos formados de 0. Então isso é a matriz identidade. Bom, esse procedimento você pode perceber que se eu fosse agora encontrar essa matriz inversa, ou seja, encontrar os valores de A, B e C, eu terei que fazer a multiplicação, cair em dois sistemas de equações e resolver. Dá um trabalho gigantesco. Veja só, vamos treinar um pouquinho a multiplicação e ver como é que seria. Vou pegar essa linha e multiplicar com essa coluna. Você teria o primeiro sistema. Olha só. Menos 3 vezes A, 3A, e menos 4 vezes C, menos 4C. Esse elemento representa esse primeiro aqui, ou seja, ele é igual a 1. Depois, o 2 vezes A, 2A, e menos 1 vezes C dá menos C. Isso vai ser igual a 0. E aí eu terei o primeiro sistema. Um outro sistema seria 3 vezes B, 3B, menos 4 vezes D, menos 4D. E isso vai ser igual ao elemento 0. Depois, 2 vezes B, 2B, e menos 1 vezes D dá menos D, e isso vai ser igual a 1. Eu terei, então, aqui dois sistemas de equações. Terei que resolver os dois sistemas para que eu possa encontrar essa matriz inversa. Mas existe um procedimento que nós usamos a chamada matriz adjunta, que é mais rápido a gente calcular a inversa de uma matriz. Então, para isso, a gente vai seguir alguns passos para encontrar essa matriz. Vamos pegar o mesmo exemplo que está lá, a matriz A, que é a matriz 3, menos 4, 2 e menos 1. Bem, o primeiro passo, veja só a sequência de passos. Primeiro passo, a gente vai calcular o determinante. Calcular o determinante. Esse determinante a gente já aprendeu a fazer já quando nós chegamos aqui. Segundo passo, então. Troca de posição os elementos da diagonal principal. Você tem aqui os elementos da diagonal principal, que é 3 e menos 1. A gente vai trocar de posição. O menos 1 fica aqui e o 3 é aqui. Terceiro passo. Troca-se o sinal dos elementos da diagonal secundária. Aqui é a diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Aqui é menos, fica mais, aqui é mais, fica menos. Bom, depois dos terceiro passo, dos três passos, nós vamos para o último passo. O último passo, que é o quarto passo. Divide cada elemento trocado pelo determinante. Descrito então todos os passos, vamos agora calcular a inversa dessa matriz. Primeiro calculamos o determinante da matriz. Então essa matriz A, nós temos 3, menos 4, 2 e menos 1. Então o determinante dessa matriz A vai ser igual a, multiplica, dá menos 3, menos essa multiplicação que é menos 8. 3 vezes menos 1, menos 3, menos o produto diagonal secundária que é menos 8.
essa soma aqui vai ser menos 3 mais 8 vai ser igual a 5. Depois que calcularmos a determinante, nós vamos agora trocar, pegar lá a matriz e vamos trocar aqui de posição, a diagonal principal, menos 1 aqui e 3 aqui. E a diagonal secundária nós vamos trocar de sinal. Aqui fica menos 2 e aqui fica 4. Depois de feito isso, depois de efetuadas as trocas, eu vou pegar cada elemento desse e dividir pelo determinante da matriz. E aí terei a matriz inversa. Então vai ser menos 1 sobre 5, 4 sobre 5, menos 2 sobre 5 e 3 sobre 5. Este é a maneira de calcularmos a matriz inversa. A gente pode até treinar e fazer mais rápido de cabeça. O treinamento é que conta isso. Bom, então nós temos aí algumas informações básicas sobre matriz e nos veremos depois.